Bom, para falar sobre REAC e síndrome de Down, definitivamente eu tenho que começar contando a minha história. Dia 26 de janeiro de 2023, nasceu o meu primeiro filho, e o único por enquanto, né, chamado Salomão. No momento do parto, nós ficamos sabendo que ele tinha síndrome de Down. Como eu sou médico e trabalho na área integrativa, a primeira coisa que me veio na cabeça é eu vou utilizar todas as ferramentas possíveis para ajudar o meu filho a se desenvolver o máximo que ele puder, até a vida mais autônoma e independente possível. Eu confesso para vocês que veio um sentimento de buscar uma bala de prata, né? No decorrer dessa trajetória, que não faz tanto tempo assim, já deu para perceber que o síndrome de Down traz uma série de alterações metabólicas, hormonais, cognitivas, comportamentais, enfim, uma série de alterações que não dá para com uma ferramenta só, não existe um suplemento, um hormônio ou um equipamento de neuromodulação, não existe uma única ferramenta que conseguiria abordar todas as alterações que o síndrome de Down causa no corpo do paciente. Depois de perceber que não existiria uma bala de prata, não existiria uma fórmula mágica para ajudar o meu filho, que seriam utilizadas várias ferramentas em conjunto para trazer um melhor desenvolvimento para o meu filho. Nessa busca por diferentes ferramentas, hoje a gente faz suplementação, reposição hormonal, várias terapias, aplicamos diferentes métodos de desenvolvimento, desde ozônio, enfim, a gente utiliza muitas ferramentas para ajudar no desenvolvimento do meu filho, entre elas está o REAC, né? Quando eu comecei a buscar ferramentas, tratamentos para ajudar o meu filho, definitivamente o REAC aparecia em vários, né? Nos grupos da pós, colegas, amigos, profissionais e familiares que trabalham com síndrome de Down, o REAC apareceu várias vezes. Bom, comecei uma pesquisa para entender o que era esse equipamento e que benefício poderia trazer para o meu filho. Aí eu comecei a estudar um pouco sobre a tecnologia, entrei em contato com os representantes aqui no Brasil, enfim, comecei a me aprofundar um pouquinho para ver se realmente é uma ferramenta que tinha sentido. Então, estudando um pouquinho mais sobre o REAC, você começa a entender, primeiro, que é um tratamento médico muito sério, utilizado há mais de 30 anos, onde a gente tem um instituto dirigido pelo Dr. Rinaldi, em Florença, na Itália. Você tem as certificações como Inmetro, Anvisa, certificações europeias, muitos estudos validando o resultado do tratamento e melhor, não vou dizer melhor, mas tão importante como estudos, nós temos a experiência clínica de vários médicos que trabalham com crianças com síndrome de Down e muitos familiares, pais, mães de crianças com síndrome de Down e terapeutas que têm observado o resultado que o REAC pode trazer. A soma de tudo isso me fez tomar a decisão de comprar o equipamento para tratar o meu filho e oferecer esse tratamento para outras crianças e adultos. O que o REAC pode oferecer, tá? O que esperar com o REAC no síndrome de Down? Como eu falei para vocês, o síndrome de Down é uma alteração genética onde traz uma série de consequências, uma série de alterações metabólicas, hormonais, comportamentais, cognitivas, motoras para o paciente com síndrome de Down. E o REAC tem essa grande vantagem, ele aborda o corpo do paciente como um todo. Muito importante entender que não existe um protocolo específico para crianças com síndrome de Down, né? Nós temos 3 protocolos hoje no Brasil disponível, que é o NPO, NPPO e NPPO cérvico-braquial, e esses tratamentos podem ser utilizados para diferentes patologias, diferentes síndromes, diferentes situações clínicas. Então não existe um tratamento específico para síndrome de Down. Mas como eu falei para vocês, que o síndrome de Down traz uma série de alterações cognitivas, comportamentais, motoras, metabólicas, imunológicas. O REAC, ele trabalha muito num sentido de equilíbrio. Ele trabalha muito num sentido de equilibrar o corpo do paciente, de restaurar a atividade elétrica bioendógena normal desse paciente, melhorar a comunicação celular desse paciente, trazendo uma série de benefícios. O primeiro protocolo que tem que ser feito no paciente com síndrome de Down, assim como qualquer outro, é o NPO, otimização neuropostural. Nesse primeiro tratamento, muitas vezes a gente tem uma melhora motora do paciente, equilíbrio, tônus muscular, posição da língua. Então a gente observa uma série de benefícios. Quando a gente vai para a segunda fase do tratamento, que seria o NPPO, ou NPPO e NPPO cérvico-braquial, a gente tem esses 2 protocolos que são feitos com 18 sessões, né, um intervalo ali a ser respeitado. O próprio nome do protocolo já diz, né, NPPO, otimização neuropsicofísica. O NPPO, que é feito através de uma sonda na orelha do paciente, em 7 pontos diferentes na orelha do paciente,
ele vai trabalhar mais uma área cortical do paciente. E o NPPO cérvico-braquial vai trabalhar numa área mais inconsciente, que é muito importante também, fazendo uma neuromodulação em tronco encefálico, amígdala cerebral. Muitas vezes é muito interessante a junção desses dois protocolos para otimizar ainda mais o resultado, mas eles feitos de maneira individual também já traz muitos benefícios. Nós temos vários benefícios em crianças com síndrome de Down, tá? Melhora na fala, melhora na comunicação do paciente, melhora na cognição, melhoras comportamentais. Esse aqui é um fator muito importante de pessoas que fazem REAC. Algumas mudanças comportamentais, desde seletividade alimentar, melhora de medos e traumas, desbloqueios emocionais que acabam gerando decisões e condutas diferentes no dia a dia. Então realmente a gente vê uma melhora comportamental muito importante muitas vezes no paciente. Então nós temos esses 3 tratamentos, NPO, NPPO e NPPO cérvico-braquial, que podem estar auxiliando. Não existe um protocolo específico para a criança com síndrome de Down, mas esses 3 protocolos podem ajudar em diferentes áreas a criança com síndrome de Down. Pode ajudar, e habitualmente ajuda, na fala, na comunicação, na motricidade, na mobilidade desse paciente, no equilíbrio, cognição, aprendizado, melhoras comportamentais. A gente também tem que lembrar aqui que o REAC é um tratamento muito utilizado para crianças autistas, né? A gente sabe que um número grande de crianças com síndrome de Down também tem autismo, então a gente pode ter benefícios também nessa situação que talvez acompanhe a criança com síndrome de Down. A expectativa é de melhoras em diferentes áreas. É importante a gente entender que a gente tem algumas respostas que são imediatas, outras que são a médio prazo, outras que são a longo prazo. Então tem algumas respostas no tratamento com REAC, principalmente o NPO, que é uma aplicação única na vida do paciente, ela muitas vezes chama atenção pela resposta imediata que o paciente apresenta. Mas a gente também não pode desconsiderar essa resposta de médio e longo prazo. Muitas vezes o paciente vai apresentar uma melhora depois de alguns ciclos realizados. Nós só sabemos a melhora que o paciente realmente vai apresentar depois de 3, 4 meses de finalizado o tratamento com REAC. Então a gente tem que alinhar um pouco as expectativas, a gente tem que entender que é um tratamento auxiliar, como outros tratamentos que você faz, mas realmente um tratamento muito sério, muito robusto, que já está há um bom tempo no mercado. Então a gente tem uma experiência prévia de muitas crianças e muitas famílias que fizeram um tratamento com REAC, mostrando os benefícios, além dos estudos, né? Bom, então sem sombra de dúvida, o REAC é um tratamento muito indicado e muito utilizado no Brasil hoje para crianças com síndrome de Down, trazendo uma série de benefícios, desde cognitivos, comportamentais, físicos, no caso muito equilíbrio, a parte motora. São realmente muitos benefícios que ajudam no desenvolvimento e no aprendizado dessa criança. Não tem idade, tá? Qualquer pessoa com síndrome de Down, indiferente da idade, pode fazer o tratamento com REAC, mas é importante entender que quanto antes você começar o tratamento, maiores vão ser os benefícios. Mais cedo a gente consegue equilibrar esse paciente, melhorando o aprendizado, o desenvolvimento motor, algumas coisas que acontecem na criança, na vida de uma pessoa com síndrome de Down sem, muitas vezes do 1 aos 7 anos, né? Muitas coisas acontecem nesse período, então se a gente consegue fazer uma intervenção terapêutica que pode auxiliar nesse período, é muito interessante. Mas nós temos benefícios em pacientes adultos, tá? Com síndrome de Down sem. Inclusive nós utilizamos tratamento com REAC em pacientes pós-AVC, na recuperação de um acidente cerebrovascular, pacientes com Alzheimer, pacientes com Parkinson. Isso demonstra que não tem idade para utilizar o REAC, mas realmente quanto mais cedo a gente utilizar, seria a mesma coisa de pensar numa fisioterapia, né? A gente pode fazer fisioterapia num paciente com síndrome de Down com 18 anos? Claro que a gente pode, mas se a gente começar aos 6 meses, a 1 ano, aos 2 anos, o resultado vai ser completamente diferente. Então é muito interessante iniciar o quanto antes. Meu filho iniciou o tratamento com REAC aos 4 meses, né? E ele faz repetidos ciclos aí a cada 4 meses. Falando nessa repetição, o período entre ciclos varia de intervalos de 4 meses, 6 meses, 8 meses ou 1 ano, depende muito do caso de cada paciente, da possibilidade de investimento da família, da disponibilidade, da situação do paciente, mas definitivamente no caso de um paciente com síndrome de Down, seria recomendado fazer esse tratamento regularmente, assim como todas as outras terapias. É importante a gente alinhar expectativas, entender as respostas de curto prazo, né, as imediatas, médio prazo, longo prazo, e realmente entender
que é um tratamento muito importante, um tratamento com evidência científica, que tem mostrado ao longo dos anos muitos benefícios no tratamento de crianças com síndrome de Down. É um tratamento não invasivo, sem riscos para o paciente, indolor e sem efeitos colaterais. Isso aqui eu acho que é algo muito importante para se falar, porque só o fato de você estar usando uma terapia, um tratamento que traz todos esses benefícios sem trazer riscos para a saúde e para a vida dos nossos filhos, eu acho que já é uma grande vantagem também, tá? Então, um equipamento indolor, não invasivo, com uma série de benefícios.